Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adilson e nós estamos aqui, para ajudar a resolver mais uma questão do Enem. Então nós temos essa questão aqui que ela trouxe grande repercussão no Enem que ela foi exposta, né? E nós vamos ajudar aí vocês a resolver para que vocês possam ter um bom êxito no Enem. Trata-se de geometria plana, né? Por que ela trouxe grande repercussão? Porque é uma questão de que ela tem um entendimento um pouco assim mais sofisticado, vamos dizer assim, né? Um pouco mais interessante na linguagem matemática. Então vamos lá. Uma indústria produz malha de proteção solar para serem aplicadas em vidros de modo a diminuir a passagem de luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendiculares. Observe essa palavra perpendiculares, né? Perpendicular é sentido de 90 graus, sentido ângulo reto. Na direção vertical e horizontal, são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas seja de d-1 milímetro, conforme a figura que daqui a pouco a gente mostra. O material utilizado não permite a passagem de luz, ou seja, somente os raios que atingirem as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. Sabe-se que a taxa de proteção de cobertura do vidro é percentual à área da região coberta pelas fitas de malha, que são colocadas paralelamente à borda do vidro. Então nós temos aqui, né, a situação, ó, né, para entender. As fitas têm 1 milímetro, né, e a vazão que sobra são essas vazões em branco, né. Então toda essa área aqui preta são as partes cobertas com a fita. Essa indústria recebeu uma encomenda de malhas de proteção solar para ser aplicadas em vidros retangulares de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. Beleza, vamos, né, começar a pensar sobre isso. Então nós temos aí as alternativas, né? E a pergunta que é o mais importante que você tem que se focar nela. A cobertura, a medida D em milímetro para que a medida D em milímetro para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%. Então veja bem, se você quer 75% de cobertura, significa que a vazão tem que ser 25%. Né? Não precisa nem ser matemático para isso, basta eu diminuir 100, que é o inteiro, menos os 75, que vai ser a cobertura, então a vazão tem que ser de 25%. Aí tá as alternativas, né? A medida de entrelaçamento dessas fitas deve ser de 2, de 1, 11 terços, 4 terços ou 2 terços. Vamos aos cálculos. Primeiro, o que eu gostaria que vocês imaginassem, né? Aquilo que nós já dissemos, que a taxa de vazão seria 25%. Esse 25% pode ser escrito de forma 25 por 100, se é 25%, é 25 dividido por 100. Que simplificando, né? Ó, aqui nessa situação divide por 25, divide por 25, então eu tenho aí, né, a primeira ideia que é 1/4. E a região cálculo de área, né? O que eu tenho? Seria essa região, né, ó, D-1 menor, ó, se aqui é 1, lá o meu problema diz que aqui é 1 milímetro. Então, quer dizer que essa região daqui até aqui e essa daqui até aqui é D-1. Cálculo de quadrado, todo mundo sabe, né? Que é D ao quadrado. Se essa parte aqui, meu L, né? Então, se o meu L aqui, meu lado, vale D-1, automaticamente D-1 ao quadrado. E essa parte maior aqui, eu tenho D ao quadrado. Galera, observa que eu estou fazendo aqui uma comparação. O que é uma comparação? Eu estou pegando esse termo encontrado, que é a vazão que eu tenho,
pela medida da área. Por quê? Porque é isso que me pede o problema, né? Qual que é a taxa de vazão? Se eu descobrir a taxa de vazão, que é essa aqui, a proporção dessa taxa de vazão, e comparar com essa taxa de percentual, automaticamente eu vou chegar a uma resposta convincente. O que eu fiz aqui? Aqui nós fizemos aqui, né? Que seria um polinômio, né? Nós distribuímos isso aqui, ó. D menos 1 vezes D menos 1 ao quadrado. Então, o que aconteceu aqui, ó? Né? Quadrado do primeiro termo, D ao quadrado. 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, ó. 1 vezes 1 dá 1. Se é 2 vezes, 2D tá aqui. Mais com menos, menos. E 1 ao quadrado tá aqui. Como a parte de baixo não tem nada para ser considerado, né? Só repetir e aqui também está repetido. Vamos para frente que atrás vem gente. Aí nós fizemos o quê? Né? Ó, trouxe essa resolução para cá e nós fizemos aí uma multiplicação cruzada. Então me sobrou quem? Me sobrou D, né? 4D ao quadrado menos 8D mais, D ao, mais 4 igual a D ao quadrado, lógico, né? Trazendo esse D cá para o outro lado, eu vou ter menos D quadrado porque ele mudou de lado. Vamos resolvendo a questão. E automaticamente não precisa nem ser, né, o ó do borogodó das matemáticas para já deduzir que isso aqui é uma equação quadrática do segundo grau. Então, automaticamente, né, vai remeter aí a fórmula de Bhaskara. Menos B ao quadrado, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Lembrando, galera, que essa equação aqui, ela não vai cair essa fórmula na prova jamais, porque isso aqui é quesito básico da matemática que vocês, né, já têm conhecimento desde lá do ensino fundamental. Então nós, né, buscamos lá da tela passada, o B vale 8, menos com menos mais, aí mais ou menos B ao quadrado, 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 4. Automaticamente, se o meu A vale 3, 2 vezes 3, né? Nós temos aí 6, ó, 8, 64, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 4, 48. Provocando aí, né, aqui uma soma de menos aqui, né? Uma subtração. Então, nós vamos ter o quê? Raiz de 16. O resto eu copiei tudo, né? Automaticamente, então, eu tenho dois resultados favoráveis, certo? Eu tenho mais ou menos 4, 8 mais ou menos 4, dividido para 6. Se eu pegar 8 mais 4, 12. 12 para 6, 2. Então, meu D' vale, a primeira distância vale 2, né? Que seria a minha vazão. A distância aí das fitas. E a segunda eu tenho aí, né? 8 menos 4, 4. 4 sexto, que daria até para simplificar. Simplificar por quanto? Né? Por 2. Seria 2 terços. Porém, você observa, você que, né, me ouve, né? Observa que esse resultado aqui ele é um valor menor que 1. Então, automaticamente, se a minha fita aqui já tem 1 milímetro, eu não tenho como ter uma vazão dessa menor que 1. Seria um resultado inconvincente, né? Ou inconveniente, ou como diria alguns matemáticos do passado, isso é um absurdo pensar nisso, né? Então, esse resultado aqui não me convém. Então, meu resultado, D é igual a 2. Automaticamente contempla aí, né, a letra A, que é o meu resultado para essa questão, que é 2 milímetros. Valeu, espero que tenha gostado. Entre lá, né, dá um joinha lá, né, para incentivar nosso trabalho. Valeu, obrigado.